Sim.
Olá, bom dia a todos, os internautas que estão acompanhando mais esse Congresso Brasileiro de Mineração tão peculiar, mas nem por isso com o calor típico dos congressos do IBRAM. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar toda a diretoria executiva do IBRAM, em nome do seu diretor-presidente Flávio Penido, Alexandre Valadares, Júlio Neri, Rinaldo Mancin, o Paulo Henrique e o seu conselho diretor, Wilson Brumer e o Eduardo Galvão, por essa iniciativa que tem desafiado a todos nós e tão criativa que tem sido esse evento do IBRAM, muito rica na sua programação. Nossa programação de hoje vai tratar de experiências e desafios socioambientais da indústria na região amazônica. E nós temos um time muito interessante de painelistas, com experiências tanto da área da agricultura, da energia, dos movimentos sociais, da Panamazônia, né? Na verdade, a Panamazônia, além da Amazônia brasileira, dos seus 9 estados da Amazônia brasileira, tem mais 7 países que compõem esse rico bioma que tem sido objeto de tantos debates. Ao mesmo tempo que nós assistimos a necessidade de oferta das riquezas que essa região tem em termos energéticos, em termos de produção de alimentos, em termos de produção de minerais, mas também uma grande pressão global sobre a sua preservação da floresta. Então, nós vamos discutir um pouco hoje como é que se dá na prática, né, com esses atores todos que estão trabalhando, atuando na região, como é que se dá na prática esse desafio? Como é que eles têm percebido essa pressão? Neste ano mesmo, né, o vice-presidente da República recebeu uma carta com 40 empresários que respondem por quase 4 bilhões de dólares de investimento, pedindo para conter o desmatamento da Amazônia, porque isso estava afetando negativamente a reputação dessas empresas. Ressalte que muitas dessas empresas atuam na Amazônia. Então, qual é a alternativa que elas estão encontrando para isso? Para a nossa metodologia de trabalho hoje, nós temos 5 excelentes palestrantes, eles vão ter 5 minutos para se apresentar rapidamente, depois vamos fazer 2 rodadas de perguntas sobre essa questão, e ao final, vamos ter mais meia hora no final, para interagir com a plateia. Então, por favor, podem mandar suas perguntas que a gente vai endereçar para os painelistas. Nós temos aqui hoje conosco Rodrigo Justus, que é o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Vai dar o seu depoimento, como que a agricultura tem enfrentado esse desafio. Temos também aqui representante do setor elétrico, Marcelo Moraes, que é presidente do Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico, FAMASE. Contamos aqui com a presença internacional de Rodrigo Botero, que vem da Fundação para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável de Colômbia. Colômbia enfrenta desafios muito semelhantes com os desafios enfrentados aqui na Amazônia brasileira. Pablo de la Flor, da Sociedade de Mineria, de Petróleo e Energia de Peru, que é o equivalente ao IBRAM, acrescentando de petróleo e energia, então o desafio é muito maior. E temos o nosso querido Fábio Abdala, que já é nosso conhecido aqui da Amazônia, pela sua atuação na Alcoa, em Juruti, um projeto dentro da Amazônia, enfrentando todos esses desafios. Então, eu vou passar a palavra agora para o Justus, que vai fazer a sua apresentação, vai se apresentar e falar um pouco da sua entidade. Justus, por favor, 5 minutos. Olá, será que houve alguma... Agora sim. Agora sim, né? Okay. Agora sim. Bom dia a todos. Maria Amélia, obrigado aí pelo convite aí também, e por ter feito essa introdução em relação ao tema. A questão da Amazônia, ela é uma questão sensível ao setor agropecuário brasileiro, sob todos os aspectos, né? A Amazônia, ela representa 50% do território brasileiro, né? Embora constitua a grande Panamazônia. Nós temos 15% da população do país lá,
vivendo numa situação de pobreza, de baixo índice de desenvolvimento, de taxa de analfabetismo, de todas as dificuldades sociais possíveis numa região onde nós não temos energia, onde nós não temos logística de transporte, nós não temos acesso à saúde para essas pessoas, à educação, e isso fez com que, no decorrer dos últimos 50 anos, a falta dessa estruturação fez com que a Amazônia acabasse sendo ocupada da forma como acabou sendo possível, as pessoas, as migrações, aqueles que já estavam, outros que foram para lá, numa política de ocupação de territórios, assentamentos, e hoje nós sofremos aí barreiras comerciais não tarifárias, aí, ameaças de países para os quais exportamos nossos produtos. Lembrando que a exportação dos produtos agropecuários brasileiros, eles são responsáveis pelo nosso superávit de balança comercial, do equilíbrio da nossa economia, já que o Brasil ainda não é um país efetivamente, não possa ser considerado ainda industrializado. Então, a economia do setor agrícola, caso ela sofra qualquer retaliação lá fora, isso é extremamente prejudicial para todos os brasileiros, de forma direta ou indireta. Então, dessa forma, esse tema, ele é um tema da hora, né? E daí a importância dessa discussão aqui, né? Nós temos na Amazônia uma quantidade imensa de recursos naturais, que vão desde a biodiversidade até a questão do potencial de produção, inclusive de alimentos, né? Embora nós tenhamos, a maior parte da Amazônia, ela está conservada, nós temos mais de 85% de toda a nossa Amazônia intacta, né, sem ter sido aberta. A atividade pecuária ocupa apenas 10% da Amazônia e a agricultura ocupa menos do que 3% da Amazônia, então ela é importante regionalmente para fins da própria segurança alimentar, inclusive também para a exportação em vários produtos, mas nós temos que cuidar da imagem do nosso país e nós precisamos de um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Esse é o princípio. A questão apenas de um comando e controle, fiscalização, multa e polícia, ela precisa existir, sim, mas nós precisamos promover as pessoas, precisamos tirar o cidadão da pobreza. Miséria, e pobreza e degradação ambiental andam juntas. Se nós não resolvermos todas essas questões, nós não teremos o tripé que compõe o desenvolvimento sustentável, que não é apenas a conservação da biodiversidade, mas também a qualidade de vida, né, das pessoas. A questão climática, né, as negociações internacionais do clima já há mais de 10 anos protelando a questão de pagamento de serviços ambientais e remuneração pela conservação da floresta, também é uma questão para nós de extrema importância, né? E agora muito nos preocupa a questão da pandemia, porque aqueles países que geraram todas essas emissões de gases de efeito estufa e tudo mais, que estão em sérias dificuldades econômicas, e a tendência de, na questão climática, essa remuneração, esse financiamento ao desenvolvimento que é necessário ao nosso país para mudarmos certos padrões de produção, eles acabam ficando ameaçados pela falta de recursos, né? Então, o enfrentamento desses problemas atuais para nós, eles demandam um planejamento de médio e longo prazo e que o Brasil não pode se furtar por mais tempo. Existe uma confusão, existe uma mistura entre o governo e a Amazônia, como se todos os problemas que hoje temos lá, de queimada ilegal, que geram os incêndios, o desmatamento, de que tudo isso parece que isso é um fato que aconteceu de 2 anos para cá. Não é, nós já estamos alertando isso há mais de 15 anos, a questão da regularização fundiária, a questão da regularização ambiental, a questão de projetos de fomento ao desenvolvimento agropecuário sustentável, tudo isso nós precisamos enfrentar isso agora de forma organizada. E da mesma forma como o setor agropecuário tem toda essa dificuldade de operação na Amazônia, vejam que hoje nós falamos muito sobre a tal da bioeconomia. A bioeconomia sempre existiu e sempre esteve lá na Amazônia. Mas por que eu não tenho indústrias lá na Amazônia? Então, se eu tenho lá os recursos
Se a industrialização é baixa, é justamente por causa de todos aqueles mesmos problemas do setor agropecuário. É a falta da infraestrutura, a falta da logística, a falta da energia e também, diga-se de passagem, a questão de a implementação de um zoneamento adequado que considere todas essas questões. Então, sem ordenamento territorial e sem a gestão das atividades produtivas, sejam todas elas, independentemente de serem agropecuárias ou não, nós não conseguiremos mudar esse quadro que está aí. Temos que reconhecer essa problemática que possuímos e estamos trabalhando, inclusive encaminhando propostas ao governo e aos grupos que estão aí abertos pelo governo para receber contribuições, estamos mandando lá as nossas sugestões. Então, excelente. Excelente, Justus. Eu acho que você fez uma abertura muito, muito importante. Eu queria só destacar 3 pontos que o Justus coloca. A questão do medo de retaliação de quem atua na Amazônia, que o problema da Amazônia não é de agora, é um problema que vem aí desde a integração aí dos anos 70, a necessidade de um plano e a necessidade de botar para acontecer a questão, por exemplo, pagamento de serviço ecossistêmico, que é bioeconomia. Por que as coisas existem e não acontecem? Bom, eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo. Por favor, Marcelo, setor elétrico. Obrigado, Maria Amélia. Primeiro, agradecer a todos aí do IBRAM pelo convite, ao meu presidente Flávio Penido, o Brumer também, que é nosso presidente do conselho, ao meu amigo competentíssimo, profissional da área ambiental, Rinaldo Mancin. Deixar um abraço a todos aí do IBRAM, no nome desses 3 representantes, aos meus colegas aqui de painel, o Justus, o Fábio, o Rodrigo e o Pablo, meus irmãos, que aqui eu já me desculpo antecipadamente, porque eu falo muito rápido, então o pessoal da tradução aí vai sofrer. Tá? E a Maria Amélia vai pegar no meu pé, então eu tenho que falar mais rápido ainda. Então, antecipadamente, já me desculpo com eles, principalmente com todos os amigos estrangeiros que estão acompanhando esse importante evento do IBRAM, mais um evento anual de grande porte que o IBRAM faz, mesmo em tempos de pandemia, em tempos tão difíceis. Bom, falando do assunto agora, diretamente, a Amazônia é o nosso grande continente virgem a ser explorado, cheio de recursos naturais, dentro de terras brasileiras e outros países também, outros 7 países aqui da América do Sul. Mas falando especificamente da Amazônia brasileira, no setor elétrico a gente costuma dizer que na Amazônia brasileira cabem 100 Suíças, né? E nós temos uma máxima que se pudéssemos explorar todos os recursos hidrelétricos da região amazônica, nós usaríamos 1% da região amazônica em termos de área territorial, né? E aí muitos criticavam, falavam, nossa, mas isso é uma Suíça, né? Só que poucos falam que dentro dessa região cabem 100 Suíças, ou seja, nós garantiríamos energia para os brasileiros pelos próximos 100 anos, energia limpa e barata, utilizando 1% da área territorial dessa imensa região que nós temos, como eu falei no início, praticamente virgem a ser explorada dentro do nosso país, trazendo tantas riquezas para a nossa população. E explorada, que eu digo, não é só energia, mineração, agricultura, não, a biodiversidade também, né? Mas não são coisas excludentes, pelo contrário, acho que a gente consegue fazer isso tudo de uma forma harmoniosa, trazendo dividendos para o nosso país, para o nosso povo, aquele povo da região norte tão sofrido, e também para a comunidade global, também com tudo que a gente vai poder extrair dessa região tão rica. Só para falar um pouco de hidrelétrica, na região amazônica ela tem um potencial hidrelétrico muito forte, mas também tem gás, né, para a geração de energia elétrica, também em muita quantidade a ser explorado, e a energia solar também, de uma certa forma, pode ajudar bastante, principalmente nas regiões mais isoladas, né? Hoje a gente produz 100 mil megawatts de energia hidrelétrica no Brasil, tá? 83% da nossa matriz é renovável, 83%. É a matriz mais renovável do mundo, né? O brasileiro pode encher a boca ao falar da sua matriz elétrica. Não há paralelo no mundo que espelhe a nossa matriz. Então, nós podemos e devemos falar com orgulho dela. São 100 gigawatts hidrelétricos. A previsão é chegar até 2050 com 170, ou seja, aumentar 70% essa geração hídrica. Mas, para isso, precisamos, obviamente, de poder avançar na região amazônica. Desses 70 gigawatts que nós podemos seguir, Maria Amélia, 25% estão em áreas preservadas. Outros 75% não estão, tá? Então, desculpa, o inverso. 25% não estão em áreas preservadas, outros 75% estão. Ou seja, já mina aí
3/4 do nosso projeto de expansão. Esse 75% é um verdadeiro mosaico que foi criado na região amazônica para impedir, muitas vezes, o avanço das atividades industriais, sejam elas quais fossem, né? Então, terras indígenas, há 447 pedidos, reivindicações de terras indígenas pendentes na região amazônica, unidades de conservação e áreas prioritárias. Tudo isso impede o avanço não só da energia elétrica, mas também de outras atividades industriais. Em menos de 10 anos, a nossa geração hídrica vai cair 20 pontos percentuais. Hoje, 64% da nossa matriz para aproximadamente 44%. Em 10 anos, né? Estamos falando de um período curtíssimo, principalmente se tratando de setor elétrico. E as renováveis vão conseguir avançar 10 pontos percentuais, ou seja, vai ter um gap de 10% que vai ter que ser obrigatoriamente gerado a partir de energia térmica, e aí a gente fala de combustíveis fósseis. Tá? Então, a gente já vira um olhar para as mudanças climáticas, já vira um olhar para as emissões brasileiras e demonstra que o projeto de expansão de hidrelétrica na Amazônia, ele vai além das questões hídricas e passa também, principalmente, pelas questões de aumento de emissões e mudanças climáticas tão importantes, não só para o nosso país, mas para o mundo de uma forma geral. Para terminar, Maria Amélia, ficar dentro dos meus 5 minutos aqui, há uma discussão muito grande, né, entre preservação e conservação. Somos absolutamente favoráveis à conservação dos biomas, principalmente o bioma amazônico. O setor elétrico é extremamente responsável, é um setor que impacta, sem dúvida nenhuma, socioambientalmente, temos total consciência disso, mas não há nenhum setor na economia que mitigue e compense tanto os seus impactos ambientais, sociais e ambientais, como o setor elétrico faz, né? Hoje, alguns empreendimentos já chegam a 30% até 40% do seu custo são custos socioambientais para tentar mitigar e compensar os impactos que esses empreendimentos causam. Então, é um setor responsável e a gente entende que para a conservação da região amazônica só há uma saída, que é a atividade das explorações econômicas legais. Né? Enquanto não regularizarmos a atividade econômica legal na região amazônica, a ilegal vai continuar avançando e sem o Estado ter poder de garantir a fiscalização desse avanço da atividade econômica ilegal. Ou seja, cabe a nós agora fazer nosso papel como brasileiros e melhorarmos a nossa atuação no avanço das atividades legais em detrimento das ilegais que avançam todos os dias na região amazônica. Essas eram as minhas considerações iniciais. Tem mais um monte de coisa para falar aqui, viu, Maria Amélia? Mas eu vou me controlar para ficar para as perguntas, viu? Eu tenho conversado com os meus colegas e foi uma tortura, né? A gente tem que se encaixar aqui, tanta diversidade do tamanho da Amazônia em 1 hora e 25 minutos. Obrigada, Marcelo. Mas eu acho que o Marcelo trouxe questões muito relevantes. Por exemplo, a dimensão da Amazônia, que eu acho que o Justus também fala, né? Que 80% da região é preservada. Se você vê, por exemplo, eu vou falar do estado do Pará, que eu conheço, 30% da área é antropizada e o que eu diria, são áreas degradadas, são áreas que se você usar uma tecnologia adequada, você pode ter uma área de produção de alimentos, uma área de produção de energia, energia solar, energia eólica, você pode aproveitar ricamente essa riqueza existente sem precisar necessariamente avançar na floresta. Mas você colocou um ponto importante, 75% do novo potencial de energia estão nessas áreas. Então, embora ela represente 1%, mas tem o desafio da logística para chegar lá, quer dizer, o caminho é tortuoso. Vamos escutar os nossos colegas dos países da Panamazônia, e eu queria convidar o Rodrigo Botero, que é da Fundação para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Colômbia. Colômbia enfrenta um desafio muito semelhante ao nosso. Então, por favor, Rodrigo Botero, o palco é seu. Gracias. Olá, muchas gracias, mi querida María Amélia y queridos panelistas. Primero que todo, agradecer la invitación a la exposición. Realmente es un honor escuchar las anteriores intervenciones porque realmente ilustran muy bien no solo el contexto brasileño, sino efectivamente lo que está sucediendo en la Panamazônia. Nosotros hacemos parte de una organización, yo dirijo una fundación que trabaja en la Amazonia colombiana y en algunas ocasiones en la peruana y ecuatoriana, tratando de generar
información que sirva para la toma de decisiones, no solamente en el sector ambiental, sino también en los sectores productivos, en particular en los sectores de infraestructura vial, en los sectores de minería y de hidrocarburos. Creo que inclusive Amelia también me dio una introducción perfecta. ¿Cuál es el gran reto en el cual nos encontramos hoy? Nosotros somos herederos de varias décadas, muchos gobiernos, y lo decía Rodrigo Justus, no es un problema de los últimos 2 años, sino son décadas y décadas de una mala planificación del territorio amazónico. Y ese es un poco el papel que nosotros como sociedad civil queremos cumplir ahora, y es mostrar que hay unas enormes contradicciones entre ese potencial ambiental y ese potencial económico de la región amazónica, condiciones de diversidad ambiental y cultural, con la inexistente o muy baja planificación que ha sufrido ese territorio. Como ustedes bien lo señalaban ahora, aquí en Colombia también tenemos menos del 1% de la población en el territorio amazónico, y sin embargo, en donde está esa población, tenemos altas condiciones de pobreza, vulnerabilidad, ¿sí? Y altos niveles de conflicto socioambiental. Entonces, allí hay algo que es sistémico, y es, no importa que sea mucha o poca la población, pero siempre tenemos condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Lo segundo, la mayoría de estas zonas han sido, digámoslo, resultado de procesos espontáneos de colonización. En algunos casos y durante algunos años hubo algún direccionamiento, pero nuestra perspectiva es que lo que ha habido es un proceso espontáneo, desordenado de colonización, y al mismo tiempo desordenado frente a las fuentes económicas de desarrollo local. ¿Y eso a qué nos lleva? Un poco también lo tocaba ahorita Marcelo. ¿Qué pasa con el tema de la reglamentación y el ordenamiento del suelo que nos permita además definir cuáles son las alternativas económicas y las tecnologías que se deben utilizar para abordar la región amazónica? Eso está todavía muy lejos. Entonces, ¿cuál es digámoslo, el fenómeno que estamos viendo? Un fenómeno enorme de ampliación de las economías ilegales, ¿sí? Y cuando digo economías ilegales me refiero a que es una confluencia. Tenemos, por un lado, en gran proporción, probablemente más del 90% del territorio amazónico colombiano existe un proceso de minería ilegal, muy asociado al tema del coltán y de oro. Es un proceso además que se está expandiendo en las últimas décadas de manera importante hacia Venezuela, hacia la parte alta del Río Negro y del Amazonas brasilero, y hacia la zona del Loreto ecuatoriano y parte de Sucumbíos en el Ecuador. O sea, estamos hablando de una gran región que tiene un nivel de ilegalidad en las actividades mineras muy, muy importante. Segundo, actividades ilegales en términos de la explotación de tierras y de deforestación asociados a la economía de la minería ilegal y asociados también a otro fenómeno que ustedes conocen muy particular de Colombia, que es narcotráfico. Entonces, se juntan, estamos uniendo fuentes financieras de ilegalidad que como resultado están dando grandes territorios en condiciones de ingobernabilidad y desarrollo insostenible. Eso está en este momento afectando de manera muy importante territorios, como les digo, muy amplios. Entonces hay afectación sobre resguardos indígenas, sobre parques nacionales, pero también sobre las zonas de agricultura y de agricultura o minería que potencialmente podrían ser hechas de forma legal. Entonces no lo tenemos, como lo decía Rodrigo Justus, la misma situación, porque Colombia no tiene un nivel de desarrollo agroindustrial lo suficientemente fuerte en esta región, y nosotros tenemos una región orinóquica que es parecida al Cerrado brasilero, muy cercana, pero estamos muy cerca de que empecemos a tener problemas comerciales internacionales, Rodrigo, ¿sí? Porque ya hay una señal de que efectivamente el potencial desarrollo agropecuario que tenemos va a estar contaminado de las actividades ilegales de economías informales de las que estamos hablando, asociadas ya sea al tema de minería, al tema del narcotráfico, o cuando estas dos se juntan al gran tema de deforestación. Quiero señalar por último
Amelia, que desafortunadamente debo señalar que hoy por hoy las economías informales e ilegales que se están desarrollando en la Amazonia son las principales promotoras de la deforestación amazónica en Colombia. Y hoy por hoy tenemos una tasa de deforestación comparativamente superior a la del área brasileña. Entonces, eso para decirles la magnitud de lo que está sucediendo y a lo que nos enfrentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Botero. Muchas gracias por su testemunho de trazer para nosotros essa situação que é muito semelhante à que nós verificamos na Amazônia também. A questão das atividades ilegais, e não só informais, mas ilegais, e assim, muito assustador esse quadro que você coloca, desse caldo de cultura de outras atividades ilícitas, deixando uma ingovernabilidade territorial, que é o grande desafio para o desenvolvimento. Eu acho que a questão que tanto você quanto os Justos colocaram, essa falta de planejamento. Será que temos tempo hábil para fazer esse planejamento adequado? Que instrumentos são esses? Vamos ver também com o Pablo de la Flor como é o caso do Peru, que é da Sociedade Nacional de Mineria, Petróleo e Energia, quer dizer, todas essas áreas que são fortes economicamente, mas também tem um impacto grande. Como é que isso funciona no Peru? Por favor, Pablo. Claro que sí. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, María Amelia. Un especial agradecimiento a los amigos de IBRAM por esta gentil invitación y la oportunidad de partir con ustedes, aunque sea por esta vía virtual. La situación en el Perú guarda relación con lo que comentaba Rodrigo. A situação do Peru, como falou o Rodrigo há instante, é bom preâmbulo daquilo que eu quero compartilhar com vocês. No Peru, não temos mineração nas zonas amazônicas. No Peru, nós temos a questão das populações. E territórios que têm particular vulnerabilidade. Você me escuta aí? Eu também. Sin embargo, lo que sí tenemos en la Amazonía, que es materia de enorme preocupación y que lamentablemente no ha sido visibilizado en su verdadera dimensión, y es una problemática que compartimos los países amazónicos, es la creciente presencia de la minería informal e ilegal. Para que nos hagamos una idea, en el Perú hay 200.000 mineros formales. Hay aproximadamente entre 400.000 y 600.000 mineros informales. Más del doble. A lo largo de la última década, el número de mineros ilegales, informales, se ha multiplicado por 10 y está creciendo de manera vertiginosa, producto evidentemente de las condiciones de mercado. Con unos $1.800, $2.000 la onza, lo que se está produciendo es un movimiento masivo de personas a estos territorios vulnerables a tratar de extraer el oro aluvial. Los mineros informales producen en el Perú el 30% del oro que exportamos. 30%. Y recordemos que el Perú es el sexto exportador mundial de oro. Es decir, en este momento, si sumamos la producción de los informales, serían el principal extractor de oro. Las consecuencias de la minería informal ilegal para la Amazonía son devastadoras. En la región de Madre de Dios, que es colindante con Brasil, los mineros informales son responsables de haber depredado aproximadamente 100.000 hectáreas de bosques primarios. 100.000 hectáreas de bosques primarios que difícilmente se recuperarán como mucha gente estimaría. Además, y este es un dato muy importante, la minería informal ilegal en la zona utiliza el mercurio para amalgamar el oro. Se estima que aproximadamente se vierte en el medio ambiente entre 400 y 600 toneladas métricas de mercurio cada año. Curiosamente,
a cada ano. Curiosamente, o Peru não é produtor de mercúrio, a mineração formal não usa mercúrio, a totalidade do mercúrio entra por contrabando procedente do México através da Bolívia. E Bolívia e Peru, os dois são membros do convênio Minamata e teriam que estar controlando o comércio de mercúrio. Porém, existe uma estranha convivência entre os importadores de mercúrio bolivianos e o governo boliviano, e tem sido impossível colocar a agenda bilateral no controle do tráfico de mercúrio. Aproximadamente, para que nós tenhamos uma ideia dos impactos que isso pode ter, 80% da população adulta de Porto Maldonado, que é a capital do estado de Madre de Dios, tem níveis de mercúrio que estão acima dos máximos permitidos. E 90% das variedades de peixes comercializadas nos mercados da cidade estão contaminadas. Já encontramos traças de mercúrio rio abaixo, populações indígenas distantes dessas operações. Nesse momento, a mineração informal e ilegal representa fluxos de quase 2 bilhões de dólares, que supera grandemente as receitas geradas pelo narcotráfico. É uma atividade ilícita mais rentável que existe no Peru nesse momento, que é o tráfico ilegal do ouro, com todas as consequências que isso tem, não somente de transformação das câmaras econômicas, mas também o impacto social e político. Nós temos campanhas presidenciais que foram financiadas pelo tráfico ilícito de ouro, governadores eleitos diretamente vinculados a esse negócio, congressistas que durante os últimos meses estão pretendendo propor uma agenda que seja favorável à mineração ilegal, penetração da fiscalização e poder, na fiscalização e poder judicial, para não deixarmos a polícia, ou seja, atualmente a situação hoje em dia ilegal do ouro se transformou em uma das principais ameaças enfrentadas pela instituição do país como um todo. Eu acho que eu excedi o meu tempo e assim eu queria deixar com vocês essa reflexão e depois nós retomamos a conversa mais adiante. É impressionante, né, Pablo, como é semelhante a situação com a Colômbia, certamente deve ser esse problema com Venezuela e também aqui na região do Tapajós, não é à toa o preço do ouro esse ano disparou, e no Brasil nós tivemos uma combinação do ouro, da subida elevada do ouro e do câmbio também. Então, em termos reais, realmente é mais uma corrida do ouro e, junto com isso, aquilo tudo que vocês colocaram, né? A ilegalidade junto com a informalidade e a degradação ambiental. Quer dizer, como é que a gente trabalha essas questões dentro dessa estratégia de planejamento e trazer aquilo que pode ser trazido para a legalidade? Né? Esse é um grande desafio. Eu gostaria de escutar o Fábio Abdala, que é representante de uma empresa formal, a Alcoa, já está há mais de uma década instalada na região oeste do Pará, município de Juruti, e como é que eles têm convivido com isso, né? A questão da geodiversidade e a sociobiodiversidade da Amazônia. Fábio, com você. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agradeço o convite do IBRAM, parabenizo o IBRAM pelo excelente congresso que a gente tem assistido, né, ao longo desses últimos dias. Eu sou gerente de sustentabilidade da Alcoa, que é uma empresa, uma das líderes mundiais, né, na cadeia do alumínio. No Brasil está desde 1965. Na Amazônia, uma operação de bauxita já, como disse a Amélia, há mais de 10 anos. Eu sou muito, assim, a nossa experiência tem sido muito positiva, apesar de toda esta condição que já se referiram sobre questões, fragilidades institucionais e
e também condições de vida, digamos, abaixo da expectativa para muitos, inclusive para nós, a nossa experiência amazônica, da mina de Juruti em particular, é muito positiva. O território é um território de mineração, mas também é um território de direitos, é um território de alta importância para a biodiversidade, e nós temos tido um compromisso com isso, um compromisso em operar de uma maneira, né, buscando excelência, mas também um compromisso de respeitar direitos humanos, por exemplo. Todos nós sabemos que a Amazônia é plena de populações tradicionais que têm os seus direitos e é perfeitamente compatível à exploração mineral industrial. A gente tem visto isso na bauxita, com os direitos das comunidades. A gente tem conseguido estabelecer diálogos e entrar em acordos com as comunidades. Também é perfeitamente viável produzir e respeitar os sistemas ambientais, ecológicos. A gente tem um compromisso de não gerar perda líquida da biodiversidade onde a gente opera, e mais do que isso, a gente tem buscado não só fazer uma boa restauração florestal, como se associar com a iniciativa do governo, da sociedade, para a unidade, para áreas protegidas, e o uso, conservação e também o uso sustentável das áreas, com a produção, por exemplo, o empreendedorismo baseado na biodiversidade. Isso tem sido algo que está se desenvolvendo de uma maneira muito forte, né? A restauração florestal, por exemplo, é algo que aliou a nossa empresa com organizações civis, com as comunidades que estão restaurando as suas áreas, com o poder público, que tem metas de restauração florestal. Então, eu diria que a gente tem no binômio cuidado e no binômio alavanca do desenvolvimento, da sustentabilidade, a mineração como um aliado muito forte. Eu tenho visto isso acontecer em Juruti e eu sou muito otimista com o nosso futuro. A gente tem que ser realista também diante dos riscos e dos impactos que a gente gera. Tem que ter cuidado com esses riscos. Como já foi dito, impactos eles são indenizados, mitigados, compensados, e a mineração é um forte vetor de renda e de compensação financeira, por exemplo, desses territórios, e é uma alavanca muito forte do ponto de vista econômico, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social e da própria conservação. Por isso eu tenho uma visão assim, muito positiva e otimista do que a gente está fazendo na Amazônia. Obrigada, Fábio. A gente observa assim o depoimento do Fábio, né, de uma atividade formal que passou por todo um rito de licenciamento. Não foram acho que foram mais de 6 ou 7 licenciamentos em várias áreas, na capital, Belém, mas em Santarém, Juruti, no local da comunidade. Eu na minha situação de pesquisadora, tive a oportunidade de participar de alguns desses eventos. E todo um processo de compromisso com o desenvolvimento local que, de fato, a gente tem testemunhado. Por exemplo, tem o Fundo Juruti Sustentável, que aporta recursos e que a sociedade participa, que é um exemplo também bem interessante dessa promoção, mas também acho que a Alcoa tem enfrentado esse desafio, porque a geodiversidade ela está onde ela está, ela tem rigidez locacional. E me lembro que as jazidas de bauxita estavam em cima das áreas de proteção dos castanhais. Então, isso tudo trouxe, no início da produção da bauxita, tensões sociais, principalmente das comunidades extrativistas, mas que, como o Fábio muito bem colocou, foram impactos compensáveis e o que foi possível foi mitigável. Bom, nós concluímos essa etapa de apresentação inicial. Eu gostaria de colocar agora para os nossos painelistas uma questão que é muito interessante e desafiadora para o setor da mineração, mas eu diria que para o setor produtivo, impactante em geral,
que é um trabalho feito pela Ernst Young, com os principais CEOs de companhia de mineração mundo afora, e pelo terceiro ano eles identificam quais são os grandes desafios da indústria para operar, para funcionar. Então, alguns anos foram a questão de financiamento, a questão de tecnologia, a questão de mercado, mas pelo terceiro ano está sendo um termo que é chamado licença social para operar. Embora não seja uma licença formal que é concedida por algum órgão de Estado, mas é um reconhecimento tácito, ético, eu diria, da empresa com a sociedade no local. Esse é um grande desafio e não é à toa. Quando a gente observa o tempo, o crescimento de movimentos contrários à hidrelétrica, à mineração, ao agronegócio e pela defesa das populações tradicionais vivendo das suas formas tradicionais. A minha pergunta para o time é como vocês, nas suas áreas, têm lidado com esse dilema? Movimentos crescentes, como é que vocês têm verificado isso, desse movimento crescente e a necessidade da operacionalização, de avançar na agenda da produção? Vamos começar pela mesma sequência. Eu gostaria de escutar o Justus sobre isso. Por favor, Justo. Bem, Maria Amélia, até eu anotei aqui a expressão licença social, né? Porque todo setor tem sua regulação, tem suas normas, sua legislação extravagante. Veja, setor elétrico, por exemplo, tem outorga, né, do uso do recurso, depois ele tem um licenciamento ambiental. O setor agrícola também tem licenciamento, tem autorizações, tem uma série de coisas que a legislação já estabelece para o exercício lícito e regular de uma atividade. E, de outro lado, nós temos aí esse crescimento aí de entidades, organizações que se manifestam contrários a toda espécie de atividade, seja da construção de uma linha de transmissão, seja contra a regularização fundiária. Veja, tem entidades que defendem tanto o meio ambiente, mas não querem a regularização fundiária. Eu acho que é uma questão que, na verdade, ela transcende a legitimidade dos interesses daquelas comunidades que são afetadas, direto ou indiretamente, por qualquer empreendimento. Essa questão da licença social, da nova licença social, ela está ligada, primeiro, a um direito de associação entre as pessoas, ligada também a um direito de manifestação no licenciamento ambiental, que a nossa legislação brasileira também estabelece. Mas, de outro lado, a questão é se há legitimidade do que se defende e se há honestidade intelectual nessas posições que se manifestam contra a implantação de empreendimentos. Ou seja, se não há algo por trás, muito além do interesse dessas comunidades, que muitas vezes são incitadas a se manifestar contra empreendimentos, a reduzir dimensão de empreendimentos, né, trazendo prejuízos, né, ao empreendedor e à sociedade, muitas vezes, pela não implementação do empreendimento, tendo em vista a questão econômica, os empregos que são gerados, a renda, a arrecadação que se traz. E esses reflexos, eles são sentidos não apenas lá no âmbito local, no momento desses licenciamentos, mas eles são sentidos hoje dentro do próprio Congresso Nacional, né, contra a aprovação de agendas. Veja, recentemente, a medida provisória, o projeto de lei de regularização fundiária, sem regularização fundiária nós não vamos ter ordenamento territorial na Amazônia, não vamos poder nominar aqueles que estão ilicitamente praticando os seus atos, ou seja, impede-se até a punição, mas mesmo assim, entidades que defendem o meio ambiente, com todas as bandeiras, são contra a regularização fundiária, ou seja, na verdade não são tão preocupados em relação ao meio ambiente assim. Então, a questão se o interesse é legítimo, o empreendedor está sempre à mesa
para as medidas mitigadoras e compensatórias que se devam fazer, não só por previstas em lei, mas também pela responsabilidade social dos empreendimentos. E daí nós vemos aquilo que os demais colegas aqui dos outros países aqui falaram. A mineração, ela avança ilicitamente em territórios sensíveis muitas vezes, e isso ocorre pela falta, né, da presença de Estado, de um comando e controle, e da legalização das atividades e de uma legislação que permita, né? Veja, nós temos hoje mineração em terra indígena, acontecendo em todo lugar, geralmente é diamante, é ouro, mas por que isso está lá? Se temos um projeto de lei há mais de 20 anos que regula essa mineração, que teremos uma empresa constituída que paga seus tributos, que defende a exploração lícita e fará o plano de recuperação de área, nós acabamos deixando que entidades ilegais, pessoas ilicitamente trabalhando, a presença do tráfico já no Brasil há bastante tempo, como está aí na Amazônia, na Calha Norte principalmente, que nós temos aí, toda hora no jornal estamos vendo as apreensões e os conflitos, inclusive contra as populações locais. Então, temos que separar a questão da Obrigada. Obrigada, Justo. Eu acho que ele coloca aí o que é desses movimentos, né? O que é aquilo que realmente tem a ver com direitos humanos, com as proteções legais, ou outros interesses, às vezes até que tem a ver com competição, que tem a ver com outros grupos, né? Vamos ver aí na sequência o Marcelo, por favor, Marcelo. Vamos lá, Maria Amélia. Antes só, depois de ouvir o Pablo, eu fiquei até tranquilo com relação à situação do país aqui, viu? Estou aliviado, viu, Pablo? E sou solidário aos irmãos aí peruanos, viu? Mas olha só, você falou da licenciamento social, a gente até arrepia, né? Falar em mais um licenciamento no Brasil. Nós estamos fazendo de tudo no PL 3729 de 2004. São 16 anos tramitando, né? Há pelo menos 4 ou 5 justos tá nessa luta lá com a gente também há muitos anos, junto com a CNI, o IBRAM também, e tantos outros aí que estão envolvidos, e não conseguimos avançar na aprovação do PL 3729, que traz simplificação dos processos, traz segurança jurídica e sem perda de qualidade, né? Mas jogam no meio de uma discussão muito mais ampla para tentar tumultuar e conseguem tumultuar. Nessa linha, Maria Amélia, o licenciamento social para o IBAMA seria maravilhoso, porque hoje o maior problema do IBAMA é o licenciamento social que foi colocado dentro do licenciamento ambiental, no decorrer dos anos foi tomando proporções maiores do que as questões de flora, fauna, biodiversidade e outras, né? E hoje, no setor elétrico principalmente, eu não sei se na mineração é igual, mas os temas sociais são maiores do que os temas de biodiversidade e flora e fauna, por exemplo, né? Já temos um licenciamento trifásico, ou seja, né, dá para se discutir bastante as questões do licenciamento, tanto sociais quanto de meio ambiente. As condicionantes, elas são modificadas nas 3 fases, então é uma condicionante na LP, aí na LI aparecem outras condicionantes, aí na LO aparecem outras condicionantes. No caso de hidrelétrica, por exemplo, você tem na LP 500 famílias que seriam atingidas, na LO, na LI, são 2.000. Onde é que brota tanta gente assim, né? Então há de haver seriedade dos dois lados, né? Dos 2, dos 3, dos 4 lados, ou seja, de todos os envolvidos, não só do empreendedor. Tá? O Fábio colocou muito bem, é possível e os empreendimentos de mineração e energia convivem bem com as comunidades. Nós temos um exemplo claro e emblemático no setor elétrico, que foi a usina de Belo Monte, né? Que parecia que Belo Monte ia inundar a Amazônia brasileira inteira, né? Belo Monte está aí funcionando há anos, está no teu estado, né, Maria? Você conhece bem essa operação de Belo Monte, está operando há anos, claro que impactou, mas tenta ter uma relação razoável com a comunidade, né? E está aí, funciona, e ninguém fala mais nisso, né? Mas na época até filme de Hollywood apareceu para tentar impedir Belo Monte, tá? Um empreendimento de 11.000 megawatts, que poderia gerar 11.000 megawatts o ano todo, mas infelizmente foi feito a fio d'água e gera só 4.500 média, né? Então, assim, eu acho que é possível a gente fazer essa convivência harmoniosa. Os empreendimentos, como o Fábio falou, geram compensações importantíssimas para os estados e municípios, principalmente municípios. Tá? Belo Monte, só para usar de novo o exemplo, 700 milhões de reais durante as obras, 25 milhões de reais por ano de CEFUR para Altamira e 25 milhões por ano para a Vitória do Xingu. Altamira é 15% do orçamento, Vitória do Xingu é mais de 20% do orçamento anual do município. Agora, se as autoridades não sabem aproveitar os recursos
que esses empreendimentos geram em prol das suas comunidades, o empreendimento não pode pagar por isso. Tá? E nós já fizemos a tentativa, só para encerrar, Maria, já fizemos a tentativa, junto ao Congresso Nacional, de carimbar a CEFUR. Né? A CEFUR só pode, ou compensações, sejam os royalties, quaisquer que sejam, de quaisquer segmentos, só poderiam ser utilizados para as questões socioambientais. Infelizmente, isso não é uma realidade. Pode-se usar para tudo, exceto pagamento de dívidas e pessoal. Tá? Então, é asfalto sendo feito, é obra por aí, tal, mas as questões socioambientais continuam pendentes. Obrigada, Marcelo. É verdade, né? Eu tive a oportunidade, como estávamos comentando no início, de participar do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Foi uma compensação, na verdade, não foi uma condicionante para a implantação da hidrelétrica e um exercício democrático de pensar o desenvolvimento local muito rico. Eu acho que tem que ser aproveitado, tem que ser documentado bem mais e difundido com a sociedade. Maria Amélia, deixa eu só dar um dado aqui, 5 segundos. Sim. Belo Monte foi obrigado a fazer um estádio de futebol no município, o estádio tinha capacidade maior do que habitantes do município. Então, assim, há de haver seriedade. Você falou da compensação financeira da mesma forma do setor elétrico, setor de petróleo e gás e do setor da mineração. É uma notícia que eu gostaria de difundir aqui, que o Estado do Pará, depois de alguns anos de discussão na nossa Assembleia Legislativa, conseguiu aprovar a lei de que 20% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais que cabe ao Estado vai ser direcionado para ciência, tecnologia, inovação e diversificação produtiva. Ou seja, a gente sabe que mineração é uma atividade temporária, e que ciência e tecnologia é o que dá desenvolvimento no longo prazo. Então, eu acho que esse exemplo que o Pará está dando, que está iniciando, daqui a uma década, certamente a gente vai colher bons frutos disso. Gostaria de escutar o Botério sobre essa questão dos movimentos sociais e os assuntos também vão, por outro lado, fique livre aí, Botério, para explorar. Muchas gracias, Amélia. Bueno. E me parece importante nós lembrarmos das palavras do Marcelo e do Rodrigo para falar da perspectiva em que eu estou aqui. Eu creio que, como foi dito, Rodrigo, existe uma legislação e um marco legal para as licenças ambientais e mecanismos de compensação. Porém, a minha opinião é que, apesar de termos esse marco legal, isso está sendo insuficiente. E é insuficiente e, por isso, como a Amélia falou, hoje em dia, qualquer processo, seja agropecuário ou de infraestrutura ou mineração, vai ter que passar por um processo de licenciamento social, por assim dizer, um processo de legitimação social que está muito longe do que o marco legal nos oferece hoje, ou seja, existe essa lacuna. E eu não conheço os detalhes do que o Marcelo falou, mas eu creio que para todos os países temos que começar a falar de como preencher esse espaço que existe entre o marco legal existente e a questão da legitimação social ou licença social. E é um assunto que temos que discutir, porque, ao contrário, o que está acontecendo é um nível crescente de geração, inclusive de movimentos que muitas vezes mais por uma posição política, em alguns casos, ou em outros, são iniciados por processos de cooptação local, onde as economias locais também têm incidência, eu creio. Mas também tenho que dizer, Rodrigo e Marcelo, que também vejo que muitas vezes não existe a solidez institucional para acompanhamento e apresentação dos registros regionais, mas também há casos infelizes de empresas que não têm procedimento apropriado e que estão gerando uma má utilização do território e que são utilizadas como propagador por parte do movimento de resistência da imagem da atuação de outras empresas. E eu sinto que em casos da agroindústria e também de empresas de mineração, em alguns
casos também de carvão, que não há capacidade suficiente inicial de parte das associações para penalizar aqueles que adotam más práticas. E essa falta de autocrítica e de forma de diferenciação entre as boas práticas empresariais de grupos que não o fazem, começa então a gerar uma mistura que é muito negativa e que é utilizada de uma forma claramente politizada também para dizer, ok, nós agora colocamos todo o movimento empresarial nesse mesmo pacote. Acho que isso é importante. Outro assunto, eu sei que tenho que terminar, Amélia, mas há uns anos eu participei de um estudo de segurança climática das Nações Unidas. Nós queríamos entender qual é o motivo das pessoas terem tanta rechaço a processos produtivos, e mesmo assim, quando se apresentam movimentos legais, economias legais, as pessoas não rejeitam tanto assim. Ao contrário, há uma aceitação quase que inata em todos os territórios em que esses processos de economia ilegal penetram, apesar dos impactos gravíssimos, como falou Pablo, o caso do Peru, e também, seguramente, no caso do Brasil, a questão dos passivos ambientais é brutal, a questão das economias ilícitas e as extrações ilícitas. Então, a relação, infelizmente, é que nós temos os piores indicadores de segurança alimentar, segurança hídrica, energética e sanitária. E esses 4 elementos de segurança da Agenda das Nações Unidas me parecem ser chave para entendermos esses processos de resistência que muitas vezes esperamos que o Estado resolva, não é assim. Esse é um pressuposto sobre muito interessante tua análise, Botelho. Realmente, o que há que separar o que é ilícito do que é boas práticas e do que as empresas realmente dão suporte para isto. Gostaria de ver o Pablo, por favor. Pablo, com a experiência de Peru. Como não? E vou passar do tema... Claro. Vou passar da questão da ilegalidade, a questão da mineração formal. E me desculpe um pouco pela paixão com qual eu falo desses temas, mas eu nasci no principal estado amazônico, Oreto, que é um assunto, então, que para mim é particularmente intenso. Eu estou me referindo ao grande ausente nessa discussão, que é o Estado. Eu falo isso porque o enorme desafio que é a mineração formal e a atividade hidrocarbonífera no Peru tem relação específica com a coefetividade. O que vivemos nos últimos anos foi uma onda crescente de conflitos sociais que resultaram em episódios violentos, em alguns casos, e que resultaram na suspensão de vários projetos importantes e na rarefação de diversas iniciativas que poderiam ter transformado de forma dramática o cenário de ambas as indústrias. Interessante ver que quando revisamos o contexto em que se produziu esse conflito social que vem gerando esses problemas para o setor de mineração, especialmente, o que nós descobrimos é que não havíamos jamais anteriormente tido uma situação como a que vivenciamos, em que temos transferências extraordinárias de recursos, produtos da regra de distribuição fiscal, quase 20 bilhões de dólares transferidos aos governos regionais e governos locais, produto dos impostos pagos pela mineração. Esses recursos, lamentavelmente, não foram efetivamente alocados. Quando, de fato, revisamos o desempenho dos governos locais, o que nós descobrimos é que existe uma enorme dificuldade de execução orçamentária, uma precária institucionalidade estatal, e apenas
60% dos recursos transferidos dos governos locais foram executados e, além de tudo, foram mal executados. Então, o que nós vemos é a subsistência ou a persistência de enormes déficits sociais. Déficit de cobertura nos serviços de saúde, educação, acesso a vias, água potável. A população da região amazônica é muito mais pobre do que a média do país. E nos últimos 20 anos, nós conseguimos, com um crescimento intenso, reduzir a pobreza em quase 20%. Os níveis de pobreza na Amazônia estão acima de 30%, com cobertura de serviços básicos que basicamente estão pela metade do nível que nós temos nas cidades. Ou seja, existe um efeito muito nocivo de persistência de enormes déficits fiscais, déficits sociais, em um contexto de grande transferência fiscal. Essa situação alimentou um sentido de frustração muito intenso, que se reflete muitas vezes na reclamação da população. O que nós vemos, por exemplo, são manifestações, solicitações que não têm a ver com as empresas, mas sim protestos a respeito da ausência do Estado. Nós temos um Estado ineficaz, um Estado que não tem a capacidade de representar interesses e resolver problemas. E muitas vezes as empresas basicamente estão largadas à própria sorte para lidar com esses problemas. Então, nessa conjuntura, o grande desafio que nós temos diante de nós é como melhorar a capacidade do Estado. Nós precisamos de um Estado capaz de acompanhar, um Estado capaz de responder às necessidades e às solicitações da população. Do contrário, o que nós vamos ter é essa onda crescente de frustração e conflitos que atualmente representa o principal desafio que a indústria tem que enfrentar. É evidente que existem responsabilidades por parte das empresas que têm relação com a forma de interação e comunicação com a população. Mas esse é um assunto que posso tratar daqui a pouco. Muitas graças. Muito rico esse aspecto que você soma, agrega aqui ao debate, que é a questão da governança pública. Tem muitos estudos do Banco Mundial, de várias organizações, várias teses, mostrando que a questão como melhor aproveitar os frutos dos recursos, da exploração dos recursos naturais para o desenvolvimento. Se você não tem uma boa governança pública da questão, você fica muito fragilizado. A fragilidade institucional, ela impede esses avanços. Vamos escutar o Fábio, por favor, Fábio. Sim, bom, obrigado pela pergunta. Eu diria que no setor de mineração em geral, e em particular aqui na Alcoa, a gente já atua considerando esta dimensão da licença social para operar. E com a sociedade, assim, como diria o poeta, acho que conversando a gente se entende. Eu acho que a crítica que muitos movimentos sociais fazem, eu acho que a gente tem que separar aquilo que é só, digamos, não só, mas aquilo que é a dimensão mais ideológica e política, que tem um caminho, mas também a gente tem que ouvir com atenção a crítica da sociedade, até como um ativo para a gente buscar excelência na nossa operação. Então, a nossa excelência na operação tem a ver com a boa gestão de riscos e impactos, como eu já mencionei, porque ela garante, digamos, uma certa estabilidade para a gente poder operar com a excelência que a gente quer. Então, eu acho que dá atenção a essas críticas, separando, né, como já foi dito, mas utilizando essas críticas de uma maneira, digamos, proativa e de uma maneira a melhorar e até buscar inovações no nosso processo produtivo. Então, a gente já tem trabalhado, digamos, em 4 níveis que eu chamaria, que nós temos a licença mineral, que tem um processo, a licença ambiental, que tem um processo, e daí são processos de licenciamento formais, a licença social para operar não é exatamente formal,
ainda que no limite, a gente tem ali, no caso da mineração, anuências que precisam ser obtidas junto a que a gente chama na mineração de superficiários, que são proprietários ou possuidores. E, de alguma maneira, dialoga com essa ideia da licença social. Além disso, a gente tem buscado uma conexão forte com o território onde a gente opera, né? A mineração ela tem essa questão do uso do solo, e o solo é o território onde estão as pessoas, as comunidades, as autoridades, e, enfim, e com elas a gente busca uma concertação. E essa concertação é baseada em objetivos de sustentabilidade, objetivos comuns, que na maior parte dos casos nós temos com a sociedade, com o governo, com a inteligência local, com os movimentos, com as organizações civis. Acho que a gente tem uma agenda positiva, além de eventuais conflitos e divergências, que essas a gente tem que endereçar. Acho que a gente tem que ouvir, fazer uma escuta ativa, para poder internalizar o nosso processo. Eu posso citar um caso, que foi o caso, como você mesma já mencionou, Amélia, que é o caso lá de Juruti. Quando a gente começou, a gente teve um vetor de crítica muito forte de uma associação comunitária, de um assentamento agroextrativista, onde a lavra ocorreria. Então, eu tinha ali naquela situação 2 direitos sobrepostos, o direito da mineração e o direito das comunidades que vivem naquele território agroextrativista. E eles foram muito críticos no sentido de dizer que a gente não havia, digamos, feito uma análise completa de riscos e impactos. A gente refez essa análise numa mesa de negociação com a empresa, os representantes das comunidades, foi mediado pelo INCRA, que é a autoridade fundiária, e também teve a participação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. A gente formou, digamos, essa mesa de diálogo, de cooperação, e nessa mesa a gente acordou em a empresa rever os estudos de perdas e danos, estudos de impactos, até para, digamos, identificar, mensurar e valorar a indenização que é devida nesse caso. Esse acordo também permitiu que o INCRA viabilizasse a titulação da terra às comunidades, e elas, inclusive, passaram nessa titulação a ter o direito à participação nos resultados da lavra. Então, essa comunidade agroextrativista, lá em Juruti Velho, recebe os chamados royalties da mineração, aquilo que cabe ao proprietário da terra. E isso já faz, a gente assinou um acordo que tem esses compromissos estabelecidos. Esse acordo já tem 10 anos. Então, eu estou dizendo isso que de novo, essa licença social para operar, no caso da mineração, ela é um elemento que pode até fortalecer a nossa posição do ponto de vista operacional, a nossa posição de marca e a nossa posição em busca da sustentabilidade que requer esta concertação social pública e privada. Então, eu acho que pode ter aspectos problemáticos, como já foi apontado, mas também tem o seu benefício, para a própria operação, além da proposta de valor que a gente traz para a sociedade e para o Estado. Muito interessante essa experiência concreta da Alcoa. Inclusive, isso dialoga, eu estou muito aflita aqui com o tempo, porque nós temos só 20 minutos para encerrar, e está chegando perguntas. Tem uma pergunta que chegou da Cleane Pinheiro, que ela quer um exemplo, o que existe de concreto em termos de licença social para operar, em que a comunidade local tenha se beneficiado. Chegou também uma pergunta do Marco Araújo, que fala que o que as empresas podem fazer, que, na verdade, todo esse movimento seria uma mentalidade anticapitalista. O que as empresas poderiam estar atuando nisso? E teria também uma questão de saber de vocês
qual seria, para finalizar, o caminho mais promissor para a gente conciliar essa sociobiodiversidade com as atividades produtivas que precisam ser executadas? Então, eu vou pedir assim, muito rigor no tempo para a gente poder fechar no momento, 3 minutos para cada um, explorem aquilo das 3 perguntas, o que vocês acharem melhor e dê a sua mensagem final. Começo com Justus, por favor. Rapidamente aqui, essa questão, a licença social, ela não existe do ponto de vista jurídico, certo? Na verdade, a questão é que a relevância do posicionamento das comunidades atingidas, direto ou indiretamente por um empreendimento, essa posição ela é relevante, então traz um certo endosso para esse tipo de empreendimento, até porque as normas de licenciamento elas são aprovadas pela legislação e existe um processo democrático de eleger os nossos representantes e os nossos colegiados. Então, na verdade, a licença social ela foi uma expressão criada aqui, acho que pegou a Maria Amélia, agora você... Justo, só um parêntese, essa expressão já existe há algum tempo, todo mundo falou, ela é tácita, ela não é uma licença formal, e o Programa das Nações Unidas para a Sustentabilidade, através do seu painel internacional de recursos, já está lançando a ideia da licença do desenvolvimento sustentável para operar. Ele acha que a licença social é muito pouca. E está copiando da gente, porque a questão da audiência pública, tudo mais, a questão da anuência do direito de criticar, como falou o colega aqui, o Marcelo, setor elétrico, de que começa-se com um conjunto de condicionantes na licença prévia e lá no final termina completamente diferente, com certeza sempre é mais. Mas aqui, agora, voltando aqui à questão de quais são essa questão relacionada para o desenvolvimento sustentável, né? O que existe de fato é que o caminho atual e que foi trazido até agora, tanto principalmente para a questão da Amazônia, é que bastava criminalizar tudo e isolar essas regiões, esquecendo-se que lá existiam pessoas e que haveria migração de pessoas, achando que isso seria suficiente para haver a conservação dos recursos naturais. Criou-se uma legislação que impede o licenciamento das atividades lícitas, seja da mineração, seja do setor elétrico, seja do setor agropecuário, e daí fica se gastando dinheiro de doações internacionais, correndo atrás das pessoas, aplicando auto de infração em pessoas que muitas vezes nem CPF têm e nem a terra onde elas estão pertence a ela, ou seja, para virar em nada. Então, esse mito que a conservação é resultado do isolamento não deu certo. O que é razoável, então, em todos os aspectos? A preservação e a conservação dos recursos naturais, separando que a preservação é manter intacto e a conservação dos recursos é o uso sustentável dos recursos, ela depende desse planejamento que nós falamos de início, de um zoneamento, de um ordenamento territorial, de um ordenamento ambiental, plano econômico, instrumentos econômicos aplicados, né, para o desenvolvimento da região, fomento, financiamento, assistência técnica, infraestrutura, todas essas questões, ou seja, é a presença de Estado com um plano de trabalho para o desenvolvimento da região, partindo sempre da premissa que nós devemos investir nas pessoas. E é claro, aqueles que resolverem partir contra a legislação, cometerem crimes ilícitos, essas pessoas que paguem por tudo isso que estão fazendo de errado, certo? Porque senão nós estamos aí desmerecendo os esforços que querem fazer a coisa corretamente. Justo, foi muito interessante, eu acho que a CNA colocou a mensagem correta aqui, bem objetiva, né? Sem planejamento é muito difícil, planejamento eu tinha uma colega que falava que tem que ter CPF, né? Você tem que ter o plano, o conselho, o plano e o fundo, ou então você tem que ter a forma de governança, o planejamento e os instrumentos para fazer o planejamento acontecer. Marcelo, por favor, seus 3 minutos. Vamos lá. Vamos embora, vou usar menos do que isso. Olha, para nós a exploração da atividade industrial, atividade econômica de uma forma geral é fundamental para a gente manter a conservação da região amazônica, ou seja, essas atividades vão gerar os recursos necessários para a preservação das áreas importantes e também para a qualidade de vida
dessa gente tão sofrida da região norte do nosso país. Boas práticas, fundamental. Acho que o Rodrigo foi muito feliz, né? As boas práticas, também qualidade dos estudos. Temos que fazer a nossa meia-culpa, né? Melhorar os estudos ambientais dos empreendimentos, principalmente nesse bioma tão importante para o Brasil e para o mundo todo, para a América do Sul e para o mundo todo. E eu já sugeri falando em planejamento, Maria Amélia, eu já sugeri na CNI, na última reunião do COEMA que foi feita lá, que nós fazemos parte, temos um assento, o JUS também tem, que fosse feito um plano de desenvolvimento socioindustrial da região amazônica. Tá certo? O que pode ser explorado na Amazônia brasileira? Petróleo, gás, agricultura, mineração, energia e setor florestal. Conjunto, fazer um plano sério, ver o que se pode explorar, o que isso vai gerar de recursos, o que isso vai gerar de impactos, como podemos mitigar esses impactos e como isso vai gerar recursos trilionários para a nossa população, para o nosso país. E, sem dúvida, não vamos tirar o país dessa situação tão difícil que a gente enfrenta há 500 anos. Tá? Para terminar, sobre planejamento, uma das características do setor elétrico, talvez a melhor delas, é o planejamento, Maria Amélia. O setor elétrico já está discutindo o plano 2050, tá? 2050, 30 anos à frente. O problema é que quando aparece no plano 2050 uma hidrelétrica em algum lugar, no dia seguinte aparece uma reivindicação de demarcação de terra indígena ou a criação de unidade de conservação exatamente no meio daquele empreendimento. Tá? Então, o mosaico que foi feito para defender para as terras prioritárias, unidade de conservação, terras indígenas, deve ser feito também para construir um plano sério, conversado com as comunidades sobre a exploração dos recursos e as atividades econômicas e industriais na região amazônica. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Marcelo. Muito bom. A gente vê que está convergindo, né? É muito interessante a gente perceber da visão dos setores produtivos que sem um planejamento sério, integrado, é muito difícil você ficar gerindo uma região tão complexa na base da intuição. Você tem que ter conhecimento atrelado para ter uma boa prática de gestão. Botero, como é que isso funciona lá na Colômbia? Obrigado, Amélia. Olha, eu vou insistir na questão do que a gente falou anteriormente, que efetivamente tem que haver um acompanhamento e uma pressão para que a questão do investimento do Estado e acompanhamento do Estado nas áreas críticas de desenvolvimento potencial aconteçam. Não é primeiro chegar com a iniciativa produtiva e depois gerar a reação local e depois implementar a mitigação do Estado. No setor econômico tem que pressionar por isso. E tem que haver, novamente, um esforço para fazer real planejamento econômico e ecológico do território que nos permita saber as regras claras das áreas de degradação, manejo sustentável e preservação. Isso não está claro e isso leva a um nível de incerteza extremo. E o terceiro ponto é que é importante fazer um esforço enorme para implementar transparência, especialmente no nível regional e local. Existem grandes conglomerados, como falou Paulo, de governos locais e regionais premiados por economias ilegais. Isso leva à condição em que, hoje em dia, a economia ilegal é muito mais rentável do que o desenvolvimento legal. Também insistimos que, para desenvolver, nós precisamos ter mais esforços nós não podemos seguir avançando com o atual marco legal. Eu entendo a posição das empresas, mas não compartilho dela. Eu não creio que seja o suficiente, e essa é a brecha que existe entre as demandas sociais versus as possibilidades geradas pelas licenças sociais. E isso está sendo aproveitado exatamente pela ilegalidade e levando a uma ruptura cada vez maior. Eu creio que no setor produtivo temos que tomar a decisão em que nós voltemos para a geração de mecanismos de aproximação social, trazendo o Estado, e que nos permita criar uma ponte nessa brecha. E, por último, me parece também que há um aspecto
relacionado à questão dos parâmetros internacionais de comercialização e de valores agregados da produção sustentável. E é definitivo e importante começarmos a mostrar e ranquear publicamente, através de mecanismos de comunicação, transparência e etc., como é a operação do terreno até a fase de comercialização de diferentes empresas, e que isso gere efetivamente um estímulo para nós elevarmos os padrões, porque eu insisto que hoje em dia existe, infelizmente, um grande número de empresas que não chegaram aos padrões necessários de boas práticas e que estão criando as condições para aumentar a resistência social. Muchas gracias, Botero, por compartir com nós essa experiência de Colômbia. Passo imediatamente a palavra a Pablo. Sim. Nós fomos agraciados com uma riquíssima diversidade de recursos naturais. E o nosso desafio é como transformar essa diversidade enorme de recursos em desenvolvimento sustentável e bem-estar para todos, especialmente para aqueles menos afortunados. Esse é um grande desafio que nós temos como país, como Estado, como nação. Existe muita literatura, muito diversa, Maria Amélia, que você talvez conheça, sobre maldição ou bendição dos recursos naturais. E o que nós sabemos atualmente é que os recursos naturais podem ser uma bênção se nós tivermos as capacidades institucionais, se nós tivermos as instituições capazes de canalizar essas iniciativas e transformá-las em desenvolvimento sustentável. E eu falo isso porque, no caso do Peru, eu já falei desse enorme desafio que leva a essa questão de conflito e que tem essa relação com a enorme precariedade do Estado. O Estado peruano é pequeno, é um Estado sem nem mesmo capacidade de execução, que não consegue intermediar interesses. Eu acho que o que nós precisamos fazer nas empresas é como, através de alianças públicos-privadas, nós podemos suprir essas enormes deficiências. Mas também existe uma segunda consideração, um segundo ponto de preocupação complementar aí. Acho que existe uma enorme responsabilidade por parte das empresas a respeito do tipo de relação que nós construímos com esses grupos de interesse e com a opinião pública em geral. A mineração no Peru representa aproximadamente 12 pontos do PIB, é responsável por 60% das exportações e 20% do retorno fiscal, do arrecadamento fiscal, 15% de investimento. Não existe setor mais importante que a mineração no Peru. Mesmo assim, tradicionalmente, existe uma enorme diferença entre a opinião pública e o posicionamento da indústria. Durante os últimos 3 anos, nós, na sociedade, com a participação das empresas, implementamos esforços intencionais, deliberados e intensos para transformar essa relação e para escutar de forma generosa, de forma aberta, as legítimas preocupações que e dúvidas que as populações têm sobre o desempenho das empresas. Acho que é importante nós repensarmos, então, como nos relacionamos com o público em geral e com as comunidades. E isso envolve escutar com generosidade e saber que, além dos interesses particulares, políticos, para além da lógica de polarização, também há dúvidas, há questionamentos, há perguntas nacionais, e essa responsabilidade é nossa responsabilidade de responder a elas. Tivemos diversos encontros, reuniões com universidades, portas abertas, campanhas publicitárias, campanhas nas redes, com a intenção de esclarecer essas dúvidas através de comunicação de via dupla. E acho que é uma grande responsabilidade que tem as empresas. É uma questão, uma dívida que nós devemos saldar de imediato. Vai ter 2 minutos.
Tá bem, não, você sabe, a gente tem o nosso CPF lá em Juruti, né? A gente, desde a partida da construção, a gente se engajou com a sociedade e com o poder público local, estabelecemos um conselho, formulamos uma agenda, agora estamos trabalhando na Agenda 2030 de Juruti, estabelecemos um conjunto de indicadores para ajudar a formular essa agenda, ajudamos a criar um fundo, pensando no investimento de curto prazo, naquelas demandas da sociedade que são de curto prazo, mas também estabelecer um patrimônio de longo prazo. E o uso estratégico da renda em favor da agenda humana, social, econômica, ambiental é chave para a sustentabilidade do território de mineração. E eu acho que dá para a gente fazer isso no Brasil. Fábio, muito agradecida aí pelo um pouquinho do superávit do seu tempo, que dá para eu agradecer a todos vocês. Foi uma honra estar mediando esse painel, aprendi muito com a experiência de vocês e agradeço muito a disciplina de tempo. A gente conseguiu, em 1h25, condensar várias questões e tirar proposições bem concretas da ideia da importância do planejamento, na ideia da importância do conhecimento, a ideia de se repensar mecanismos, instrumentos para o licenciamento da atividade, da importância de entender essa dimensão social, da hierarquia da compensação. Realmente foram assuntos, além das experiências concretas do Peru, da importância da mineração no Peru e a situação de governança, a questão da Colômbia e o desafio aí de trazer essa mineração para a legalidade, o caso concreto de Juruti, a experiência do setor agrícola e do elétrico. Eu acho que a gente conseguiu, num tempo muito curto, trazer muitas informações para quem está prestigiando aqui a Expo Zibram 2020 e esse nosso painel vai ficar gravado, certamente vai ser fonte de consulta futura para quem estiver interessado em entender como se dá essa conciliação da atividade produtiva no bioma amazônico tão desafiador. Então, muito agradecida, muita gratidão por ter compartilhado o conhecimento de vocês conosco. Muito obrigada. Logo, muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Obrigado a todos. Graças a todos, sim. Muitas gracias. Un abrazo, Amelia. Gracias para todos. Gracias, Gracias a Reinaldo. todos. Gracias, adiós.